Olá, pessoal. Nesse segundo vídeo, nós vamos tratar de alguns temas um pouco diversos. Nós vamos tratar especificamente sobre alguns casos de infração do tratamento inadequado desses dados pessoais. Vamos falar sobre algumas espécies de dados pessoais, né? Afinal de contas, quais são esses dados pessoais que a lei busca, almeja proteger, né? Alguns casos importantes também e conceitos importantes para que a gente entenda quais são aquelas pessoas, principalmente, que estão envolvidas no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Qual é, afinal de contas, o atingimento dessa lei? Bom, primeiramente, nós temos que entender o seguinte: claro que existem dispositivos constitucionais, que posteriormente eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês, né? Mas lá no Código Civil, lá se fala que, lá no artigo 21 do Código Civil, lá diz que a vida privada da pessoa natural ela é inviolável, né? E o juiz, a requerimento do interessado, pode adotar providências necessárias para impedir ou fazer cessar um ato contrário nesse sentido, né? Então, tem já uma previsão específica no Código Civil acerca dessa situação, né? Também a súmula 403 do STJ, ela fala que não depende de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem da pessoa com fins econômicos ou comerciais. Vejam, nós estamos aqui já diante dessa súmula de uma espécie de dado pessoal, que é a imagem. Muitas vezes a sua imagem ela é captada de uma forma que você nem imagina, né? E para qual finalidade muitas vezes ela é utilizada? Uma foto, né? Uma filmagem para efeitos muitas vezes de uma publicidade, né? E aí nós temos alguns exemplos, né, dentro da jurisprudência brasileira. Por exemplo, nós temos o recurso especial 270 a 730 de pessoas famosas, né, que a gente conhece, da atriz Maite Proença, por exemplo, né? Eu posso falar porque isso aqui são julgamentos públicos, né? Então, dentro dessa relação de publicidade, é uma permissão que a gente faça essa inserção aqui nessas aulas. Nesse caso, a atriz Maite Proença, ela ingressou com uma ação de indenização por dano moral pela publicação não autorizada de uma foto extraída de um ensaio fotográfico realizado para a revista Playboy. Isso em julho de 1996. Né? Também nós temos o caso do recurso especial 1.200.482 da atriz Daniele Vinitz, né? Em que ela recebeu uma indenização de R$30 mil pelo uso sem autorização de uma imagem em revista que foram capturadas de imagem televisiva congelada. Né? Isso em janeiro de 2002 já. Também o recurso especial 1.024.276, ele trata de uma indenização de 100 salários mínimos, equivalente a mais de R$100 mil atualmente, né? Por uma foto não autorizada também, de uma dentista, que apareceu com trajes de banho em matéria na revista Playboy, ilustrando a matéria Playboy Qualidade, as 10 melhores cidades brasileiras para a população masculina heterossexual viver, beber e transar. Né? Isso em outubro de 2009. Né? Também no recurso especial 1.082.878, o ator Marcos Pasquim, né, ele recebeu uma indenização por danos morais de R$5 mil por uma foto beijando uma mulher desconhecida em revista, né, causando aí, no caso, um abalo familiar. Né? Então vejam essas situações todas das imagens, das fotos, né, elas geram, sim, um dano, podem gerar um dano, e nesse caso esse dano passível de uma indenização. Né? Bom, alguns aspectos gerais dessa Lei 13.709 de 2019, né? Nós temos que identificar que essa lei ela trata de 3 espécies de dados pessoais de uma forma específica. Né? O primeiro aspecto são chamados dados pessoais, né? Que são esses dados pessoais. São informações relacionadas, olhem só, à pessoa natural ou à pessoa física, como normalmente a gente fala. Não são dados de pessoas jurídicas. Então, essa lei trata de dados pessoais de pessoas naturais. Lá no artigo 5º, no inciso 1 dessa lei, a gente já vai identificar claramente essa situação. Né?
que ou já consta na base de dados, né, daquelas pessoas que são detentoras dessas informações, ou de pessoas que serão identificáveis ainda, ou seja, que vão integrar essa base de dados, né? Também nós temos além dos dados pessoais, nós temos uma segunda categoria que são chamados dados pessoais sensíveis, que essa lei também almeja tratar, né? Almeja proteger. E que tem, logicamente, um quê a mais de proteção, porque são dados que dizem respeito à origem racial, ou origem étnica, a convicção religiosa, a opinião política, a filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, né? Um dado referente à saúde, um dado que seja relativo à vida sexual da pessoa, um dado genético, um dado biométrico, né? Quando vinculados aqui nesse caso a uma pessoa natural. Então, esses são os chamados dados pessoais sensíveis. E uma terceira categoria, que são os chamados dados pessoais de crianças e adolescentes, né? Crianças, a gente sabe, são pessoas do 0 aos 12 anos incompletos e adolescentes, aqueles dos 12 anos completos até os 18 anos incompletos, né? Ele deve ser realizado no melhor interesse, portanto, da criança e do adolescente, com consentimento específico aqui, em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, né? Bem, esses dados pessoais devem ser armazenados numa forma que favoreça o acesso ao exercício do direito de acesso daqueles titulares dos dados pessoais. A gente vai ver daqui a pouco que titular dos dados pessoais é essa pessoa natural cujos dados foram capturados ou são armazenados, no caso, por esses agentes de tratamento, né? Bom, qual é o objeto dessa Lei 13.709? O objeto é justamente o tratamento desses dados pessoais aqui, de pessoas físicas, pessoas naturais, dados pessoais esses que podem ser ou físicos ou por meios digitais, né? Que sejam guardados ou por outra pessoa física ou também por pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Então, a abrangência é muito grande aqui com relação ao objeto, né, dessa lei. Qual é o objetivo dessa lei? É proteger esses direitos fundamentais da liberdade, da privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Né? Isso que se almeja, essa proteção dessa privacidade. Os fundamentos dessa lei dizem respeito aqui, especialmente ao respeito a essa privacidade, que é um direito constitucional assegurado a todos nós, né? A liberdade de expressão, a liberdade de informação, de comunicação, de opinião, são princípios fundamentais aqui, não é? Inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico, inovação, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade da pessoa humana, por isso, o cuidado com os dados de pessoas naturais, né? O exercício da cidadania por essas pessoas. Então, esses são os fundamentos, princípios aqui, inclusive, que são resguardados pelo legislador, né? Algumas palavras e expressões que são importantes nós conhecermos, que o legislador ele conceitua essas pessoas, né? Ela vai falar, essa lei, sobre os chamados titulares de dados, como eu falei para vocês, que nada mais significa do que a pessoa física ou pessoa natural a quem se referem esses dados pessoais que são objetos de tratamento, né? Então, esse titular está definido lá no artigo 5º, no inciso 5 da lei. Nós temos uma outra figura importante, que é o chamado controlador. O controlador é a pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, a quem vai competir, então, as decisões referentes a esses tratamentos de dados pessoais. O que ela vai fazer, qual a finalidade, qual a necessidade, para que ela vai utilizar. Então, é essa pessoa que vai definir, vai competir essas decisões, portanto, né? Outra categoria importante é a do chamado operador, que a lei também considera outra pessoa, outra figura importante na lei, né? Que também é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que vai realizar o tratamento desses dados pessoais em nome do controlador. Pode ser, por exemplo, imagine que eu tenho uma empresa e eu tenho que contratar, por exemplo, eu tenho um contador externo, né?
Esse contador externo passa a ser aqui, nesse caso, um operador dessas informações, uma pessoa a quem eu estou transmitindo essas informações, né? Então, essa é outra figura importante aqui no caso dessa lei da LGPD, né? E tanto o controlador quanto o operador, eles são conhecidos pela lei, no artigo 5º, inciso 9, como agentes de tratamento. Então, agentes de tratamento são o controlador e o operador, que tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro do cuidado, da criação de mecanismos para a proteção desses dados e concessão dessa segurança adequada aos seus consumidores, né? Também os tratamentos de dados. O que é um tratamento de dado? Né? A lei ela vai dizer o que se considera tratamento de dados. Então, ela estabelece algumas ações, né, alguns comportamentos que são entendidos como tratamento de dados. Por exemplo, são todas as operações que são realizadas com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Todas essas situações, todas essas ações, portanto, são tidas como tratamentos de dados e, portanto, objetos, né, também dessa lei. Outra figura importante na LGPD é a figura do chamado encarregado, também chamada, né, inclusive na GDPR, de DPO. Né? Está definido no artigo 5º, lá no inciso 8 da LGPD, e essa pessoa do encarregado, ela na verdade é um canal de comunicação. Né? O operador, aliás, o encarregado, né, ele é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como esse canal de comunicação entre o titular de dados, né, entre os controladores, entre os operadores e também entre a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Uma outra categoria fundamental nessa relação que envolve o processamento, toda essa condição do tratamento de dados, é um documento chamado de consentimento. Tá? O que é esse consentimento? As pessoas que são titulares de dados, para que você possa utilizar esses dados delas, elas têm que manifestar de forma livre, inequívoca, informada, né, para qual é a finalidade determinada que esses dados vão ser utilizados. E ele vai ter que dar essa concordância, portanto, nesse documento, para que você possa utilizar com propósitos que sejam considerados legítimos, específicos, explícitos, informados, no caso aqui ao titular, né, sem que haja a possibilidade de tratamento posterior de uma forma incompatível com essas finalidades. Né? Então, e é interessante porque a lei ela considera que consentimentos que sejam dados de formas genéricas são considerados, portanto, formas nulas, né? São consentimentos nulos, se você dá de uma forma para fazer de tudo. Então, tem que identificar certamente quais são as partes, né? Quais são as finalidades e necessidades específicas que serão utilizadas. Né? Bom, eu falei para vocês já sobre os princípios, né? Anteriormente, quando nós falamos das finalidades dessa lei, os princípios que se almejam preservar com essa LGPD são os princípios da boa-fé, o princípio da finalidade, como falei, qual o fim que vai ser utilizada aquela informação, a adequação, o princípio da necessidade, né? Vai ser necessária aquela informação que eu vou apanhar, o livre acesso, ou seja, a possibilidade do titular acessar livremente aquelas informações para saber o que está sendo utilizado, afinal de contas, qual a finalidade, se não está havendo desvio dessa finalidade, a qualidade dos dados, a transparência, a segurança, o princípio da prevenção, o princípio da não discriminação, quando a gente fala dos dados pessoais sensíveis, a impossibilidade de realização de tratamento para fins discriminatórios, né, ilícitos ou abusivos, e a responsabilidade, né, a responsabilização, no caso daquele que utiliza indevidamente, e a prestação de contas. Afinal de contas, nós precisamos saber para qual finalidade, qual necessidade os nossos dados estão sendo transmitidos. Pois bem, nesse vídeo nós ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou tratar com vocês sobre alguns aspectos constitucionais, exemplos de dados pessoais
e os direitos do titular de dados pessoais e os agentes de tratamento de dados pessoais, portanto, né? Então, esses são os temas que nós vamos tratar na sequência dos nossos vídeos.